Então, a nossa aula 3 de eletromagnetismo, condutores e o campo magnético. Um condutor e um campo magnético. Então, um fio retilíneo de comprimento L, conforme essa figura 1, é percorrido por uma corrente I e um campo magnético em uma direção perpendicular ao vetor B, conforme nossa figura 1. Então, perpendicular, vetor B, está representado como se estivesse entrando na página. A corrente elétrica pode ser considerada como cargas positivas em movimento. Então, temos aqui a representação cargas positivas em movimento. Assim, atuará sobre o condutor uma força que nada mais é do que a resultante das forças Fzinho. Então, em cada uma dessas cargas, né, existe uma força atuando, né, uma força magnética. Então, cada uma dessas cargas existe uma força magnética atuando e a F é a resultante dessas forças. A regra do tapa, como nós vimos nas aulas anteriores, determina o sentido da força total que atua sobre o fio condutor, o qual conduz uma corrente elétrica colocada em um campo magnético, conforme a figura 2. Então, aqui tem essa força magnética, né, pela regra do tapa, ó, corrente, né, as cargas estão se movimentando no sentido da corrente, então, sentido polegar. Campo magnético para cima aqui e a força magnética na palma da mão. Então, ela tem a tendência de fazer com que esse fio se mova. Tá? Então, esse é o que está mostrando aqui na figura. Já o cálculo da força elétrica, então, é dado por F, que é a força, né? O módulo do campo magnético, B, módulo da intensidade de corrente I, comprimento do fio L e o seno de θ. O seno, então, é o ângulo entre o fio e o campo B. Tá? Então, essas duas imagens aqui representadas, figura 1 e figura 2. Aplicações, motor de corrente contínua. Então, tudo isso aí que nós aprendemos até agora não é por nada, nós podemos ter aplicações no nosso cotidiano. Então, grande parte dos motores elétricos funciona por rotação de forças que atuam em espiras colocadas em um campo magnético. Então, a corrente circulando nessas espiras, né, tem o campo magnético, imersa no campo magnético, né, então faz aparecer uma força magnética de rotação. Então, aqui nós falaremos de motores de corrente contínua, tais como motores de arranque de automóveis, motores a pilha usado em brinquedos, e depois nós vamos ver uma furadeira elétrica. Para aumentar a potência dos motores, eles geralmente são construídos com vários conjuntos de espiras, conforme essa figura. Então, aqui está representando vários conjuntos de espira. Tá? Motor de uma furadeira escovada de corrente contínua. Então, esse aqui nós vamos ver a aplicação. Então, aqui nós temos a escova, né, as escovas, que elas são fibras de carbono, né, compõem a escova de carvão, e que faz a condução da corrente elétrica dentro da peça, até chegar no motor elétrico e colocar em funcionamento. Então, essa aqui é a imagem da escova. Aqui nós temos um esquema, né? Aqui está a escova, a corrente elétrica é fornecida através de um comutador, né, nessa escova. E então a força elétrica faz então girar, né? Então aqui, ó, quando a corrente elétrica passa através da bobina e do campo magnético do ímã, é gerada uma força magnética que produz o torque que faz o motor de corrente contínua girar. Então esse é o funcionamento de uma furadeira elétrica. E nós continuamos na aula 4 de eletromagnetismo.